Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Sensoriamento remoto é um meio através do qual obtemos informações de um objeto, sem ter que ir até ele. Mas para que serve essa técnica? E quais os métodos em que ela se apresenta? O professor Jorge Ducati responde a essas e outras perguntas na palestra do Instituto de Física da URGS, realizada na FENAC, que o Simplifísica de hoje apresenta. Confira! Talvez alguns de vocês não saibam o que é o sensoriamento remoto. Tem uma definição. É um conjunto de métodos que conduzem à aquisição de informação sobre uma fonte ao alvo sem contato físico com essa fonte ao alvo, ou seja, a observação feita de longe, a observação feita remotamente. Tem alguns exemplos para isso. A fotografia aérea com aviões, mais modernamente, com veículos aéreos não tripulados, é sensoriamento remoto. O imaginamento da Terra por satélites é o que hoje em dia mais se percebe como sendo sensoriamento remoto. O que a gente está fazendo com Marte nesse momento, a partir de sondas em órbita em torno de Marte, também é sensoriamento remoto, mas não aquelas sondas que estão na superfície. A própria astronomia, boa parte dela, funciona usando técnicas de sensoriamento remoto. Olhar alguma coisa com um telescópio é sensoriamento remoto. É buscar informações sem ir até lá. E, interessantemente, a nossa visão é uma aquisição de informação sobre muitas coisas sem ter que ir até lá, sem ter que tocá-las. E é sensoriamento remoto. O radar e o sonar são aquisições de informação sobre objetos sem chegar até eles. E uma técnica mais sofisticada, que é a espectroscopia, ela é uma aquisição de informação à distância, informação, nesse caso, muito complexa, muito sofisticada, muito completa, sobre composição química, inclusive, adquirida à distância. Por exemplo, hoje em dia nós temos uma informação bastante boa sobre a composição química das estrelas, que estão extremamente longe, sem precisar ir até as estrelas. A gente sabe qual é a composição das estrelas por espectroscopia, que é sensoriamento remoto. Para compreender um pouco melhor a obtenção de informações por contato físico que não são sensoriamento remoto, por exemplo, a sismologia. Então, nós temos um sensor dentro do solo que obtém informações sobre o que está embaixo da terra. Ir ao campo e recolher dados no campo não é sensoriamento remoto. É ir até lá. As análises químicas com contato direto com as substâncias não são sensoriamento remoto. E o próprio sentido do tato, por definição, não é sensoriamento remoto. Modernamente, nos últimos 30 ou 40 anos, o sensoriamento remoto ele é fortemente baseado em imagens de satélite. Agora a tendência está um pouquinho mudando e voltando para aviões, por causa dessas maquininhas, desses drones, e em português está se chamando isso veículos aéreos não tripulados, são aviõezinhos, são pequenos helicópteros, que estão ficando a um preço muito abordável, e está começando a se fazer reconhecimento então aéreo a partir desse tipo de veículo. E por que usar satélites e não aviões? Tem várias razões. As áreas observadas são muito grandes, a gente vai ver daqui a pouco que pode ser milhões de quilômetros quadrados com uma única tomada de cena. O investimento inicial é grande, um satélite custa milhões de dinheiros, mas o custo de operação depois e de aquisição de imagens é muito baixo. E, frequentemente, as imagens que nós temos para os nossos estudos são gratuitas. Uma vez colocado em órbita, o satélite fica em órbita há muito tempo.
décadas. Existe um satélite de sensoriamento remoto em operação há praticamente 40 anos. Então, o investimento inicial é fortemente retornável. E talvez um dos pontos mais importantes, o uso do espaço é governado pela Convenção da ONU sobre o espaço exterior, não é regulado pelos espaços aéreos nacionais e, portanto, os satélites podem sobrevoar todos os países sem que haja violação de espaço aéreo nacional. As superfícies observadas podem ser em várias escalas. Por exemplo, os satélites que estão em órbita geoestacionária, a 36 mil quilômetros de altitude, eles estão tão longe que eles conseguem observar virtualmente todo o hemisfério terrestre. São satélites meteorológicos estacionários e também, no caso, os satélites de comunicações. Satélites de órbita mais baixa, inclusive os meteorológicos de órbita polar, eles observam milhões de quilômetros quadrados numa única tomada de cena. E satélites de órbita um pouco mais baixa, para observação de recursos naturais, tem vários satélites desse tipo, inclusive um operado pelo Brasil e pela China, num projeto conjunto, o CIBERS. Eles cobrem muitos milhares de quilômetros quadrados. E, finalmente, nós temos, por exemplo, um serviço Google Earth, imagens de alta resolução que cobrem cada imagem poucos quilômetros quadrados. E são essas imagens que permitem a visualização de pequenas feições de território, casas, veículos grandes, pessoas praticamente ainda não, mas são essas que a gente tem, por exemplo, no Google Earth. Quando a gente fala de resolução, satélites de alta resolução, a gente está falando de resolução espacial. É o tamanho físico, ou a métrica das feições de superfície terrestre que podem ser distinguidas. As imagens modernas são todas digitais, então isso coincide com o tamanho do que a gente chama o tamanho de um pixel. Por exemplo, nós temos aqui uma área de Porto Alegre, eu passei por aí hoje, vindo para cá. O pixel é de 60 centímetros, são imagens de alta resolução tomadas por satélites, que a maioria deles ainda são satélites operados por empresas privadas, então o custo de uma imagem dessas é um custo comercial, elas custam caro, custam milhares de reais uma imagem, de poucos quilômetros quadrados, mas ela tem um limite de resolução. Tem uma seta vermelha, essa seta mostra então uma pequena feição de superfície, um automóvel, onde a gente vê que existe um limite para a resolução e para a observação. Esse limite de mais ou menos 50, 60 centímetros é o limite que existe para imagens de uso civil, imagens não militares. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que é possível observar do espaço passando esse limite? São satélites de espionagem, os satélites militares, que operam com câmeras que são essencialmente telescópios muito grandes, só que são telescópios apontados para a Terra. São similares ao telescópio espacial Hubble. Então, o espelho, o diâmetro do espelho tem 2,5 metros aproximadamente. A gente nunca sabe direito qual é o tamanho dos telescópios militares que estão em órbita, porque é uma informação classificada. Mas, alguns anos atrás, 2 satélites militares que nunca foram lançados foram doados para a pesquisa acadêmica americana e se viu que são telescópios similares ao telescópio espacial. Por exemplo, um satélite desses, a 600 km de altitude, que é uma órbita estável, que vai durar muitas décadas, uma câmera pode distinguir detalhes até 15 centímetros na superfície. Portanto, não é possível com um satélite artificial, mesmo um satélite militar, tanto quanto a gente saiba, observar detalhes, por exemplo, visualizar e reconhecer feições humanas, a face humana. Com 15 centímetros, nós temos que um rosto humano vai ocupar 2 pixels. E para distinguir a face humana, nós teríamos que ter o rosto humano coberto por 1000 pixels aproximadamente. Existem métodos de pós-tratamento de imagens que podem melhorar essa resolução para alguns centímetros, mas esses métodos não operam em tempo real. E, portanto, aquilo que a gente vê nos filmes, de poder acompanhar, a partir do espaço, a movimentação de pessoas no solo, isso até hoje não acontece. Em tempo real, não acontece. Esses sensores são, essencialmente, câmeras de estado sólido, como CCDs, semelhantes às câmeras que a gente tem nas nossas câmeras fotográficas comerciais agora, domésticas, mas são muito mais desenvolvidos em termos de eficiência de relação sinal-ruído, ou seja, limpeza da imagem. E antes do CCD já havia satélites militares em que
levava uma câmera fotográfica com um filme e lá de cima lançava o filme fotográfico para ser recuperado na Terra. Claro que um satélite funcionando assim tem vida útil curta, porque termina o estoque de filmes a bordo do satélite. A transição de fotografia convencional para CCDs em satélites artificiais data mais ou menos do meio dos anos 70. E, portanto, por exemplo, as imagens tiradas dos mísseis soviéticos em Cuba, na crise dos mísseis em 61, foram imagens tiradas por satélites que operavam com filme fotográfico, além de aviões espiões. E hoje em dia já existe uma certa acessibilidade a imagens militares antigas, que são julgadas não mais secretas e se tornam acessíveis para pesquisas acadêmicas, especialmente em séries históricas de dados, porque são fotografias antigas. Os satélites hoje em dia substituíram quase que integralmente os aviões espiões, tipo U-2 ou SR-71, que nós temos aqui uma figura deles, que também foram retiradas de circulação. Eu vi um desses no museu ano passado nos Estados Unidos. Mas os aviões ainda têm aplicações para extrema alta resolução, quando realmente é necessário obter informação a partir de sensoriamento remoto de feições de superfície muito pequenas, inclusive o reconhecimento de pessoas e a leitura de placas de automóvel, por exemplo. Agora, tão importante quanto o nível de detalhamento, ou seja, o tamanho do pixel, é a informação de cores, a informação que a gente chama RGB, Red, Green, Blue, para o visual, e especialmente do infravermelho, que permite a observação, inclusive, noturna. E com respeito à informação de cores, todos os satélites, virtualmente sem exceção, obtêm uma imagem em várias cores simultaneamente. Não é uma imagem que é tomada, são tomadas 4, 5, 8 ou 12 arquivos digitais no visível e no infravermelho, e esses arquivos todos são transmitidos para a Terra. Então, cada cor, cada arquivo é uma imagem preto e branco, tipicamente em 256 tons de brilho, ou tons de cinza, como a gente chama. Como um exemplo de aplicação, nós temos aqui o satélite Landsat 5, é um satélite americano de recursos naturais, que está em operação há quase 40 anos. E, por exemplo, aqui ele tomou uma imagem do Rio Grande do Sul, do litoral do Rio Grande do Sul. As imagens são tomadas em vários arquivos. Com filtro vermelho, se obtém uma imagem preto e branco, mas só do que é vermelho, da componente vermelha da cena. Com o filtro infravermelho, em pequenos comprimentos de onda, se obtém outra imagem preto e branco. Com um terceiro filtro, se obtém um terceiro arquivo de imagem do infravermelho médio, isso é aproximadamente, para quem entende, em 2 microns de comprimentos de onda. E combinando essas três, entre aspas, cores, nós obtemos uma imagem de falsa cor, que a gente chama isso uma composição colorida, que expressa uma série de feições de superfície, em que nós temos, por exemplo, aqui, nesse tom avermelhado, isso é falsa cor, áreas urbanas, e especialmente terra, solo exposto, e vegetação nativa. Num tom um pouquinho mais carregado, áreas de reflorestamento. Nesse tom aqui é campo, e nós temos, na beira da praia, nós temos um pouco de areia exposta, e tudo que é produto de sensoriamento remoto que envolve imaginamento de água, nós temos que a água é essencialmente preta, ou dependendo da quantidade de material em suspensão, ou seja, da poluição da água, ela é uma cor mais azulada. E, portanto, nós temos aqui uma informação que a gente chama não só informação morfológica, de feições de superfície, mas uma informação espectral, que é extremamente rica em dados. E aqui eu mostrei como que uma imagem dessas ela pode ser ampliada até um certo ponto, e como em algum lugar dela a gente pode fazer uma ampliação até o limite de resolução. Esse aqui, então, é a estrutura de pixels que forma a imagem. E para esta cena aqui, nós temos que essa estrutura de pixel, cada pixel tem 30 por 30 metros, ou seja, cada pixel é 900 metros quadrados. Então, assim fica fácil de entender como que, numa imagem, num quadriculado desses, em que cada peça de informação mínima ou fundamental tem 30 por 30, não dá para visualizar, para esse satélite, elementos de cena menores, como casas ou pessoas.
Se isso aqui fosse, em vez de 30 por 30 metros, fosse 30 por 30 centímetros, já seria possível visualizar carros, mas para uma pessoa ainda ficaria complicado. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos que, tipicamente, para satélites de observação da Terra, é possível cobrir o Rio Grande do Sul com um conjunto de 22 imagens. Foi o que a gente fez na universidade, anos atrás, coletando as imagens e fazendo um mosaico com os cuidados necessários para que cada imagem ficasse bem amarrada uma com a outra, e em várias cores. E isso resultou num projeto da universidade que foi disponibilizado ao público, que é uma imagem do Rio Grande do Sul, um mosaico de imagens do Rio Grande do Sul, composto de imagens com um tratamento muito complexo que nós demos para que a mosaicagem de uma imagem com outra ficasse o mais próximo do perfeito possível. Essa aqui é uma imagem de falsa cor, como a gente chama, porque tem o infravermelho. É uma imagem de verão, em que nós temos áreas de floresta, o pampa, durante o verão, com pouca cobertura vegetal. Então, isso aqui é uma expressão não de terra vermelha, isso aqui tem cobertura vegetal, mas no infravermelho tem uma expressão que mostra que o vigor vegetativo não é tão forte. Só para informar um pouco melhor, os satélites em órbitas baixas, que são os satélites de recursos naturais, eles viajam a 28 mil km por hora. Essa é a velocidade orbital. E, portanto, o sobrevoo é alguma coisa que acontece. O sobrevoo do Rio Grande do Sul se dá em questão de minutos. E é durante esse tempo que as imagens vão sendo tomadas gradativamente. Isso porque um período orbital típico de um satélite desses é de 90 minutos, aproximadamente. E para esses satélites de recursos naturais, eles passam de novo sobre a mesma região do Rio Grande do Sul, por exemplo, a cada 16 dias. Ou seja, há uma imagem a cada 16 dias. Isso produz dezenas de imagens por ano, e ao longo de 30 anos nós temos para o Rio Grande do Sul um conjunto de milhares de imagens que permitem fazer um acompanhamento de que a gente chama de séries temporais e monitoramentos de mudanças. Os satélites de geoestacionários, que são os satélites meteorológicos e também os satélites de comunicações, eles têm uma órbita muito mais alta. Eles são a 36 mil quilômetros, é um fator de 50 vezes mais alto que os satélites de observação da Terra ou de recursos naturais. Isso porque eles querem se quer com um satélite desses, observar todo um hemisfério para fazer a retransmissão de dados. Por exemplo, o Brasil tem opera um satélite geoestacionário de comunicações que está em cima, ele está orbitando em órbita estacionária, está em corrotação com a Terra, em cima do Amapá. E por isso que se entende que satélites de órbitas baixas, eles são mais adequados para monitorar a Terra com mais detalhe. Então, as tomadas de cena cobrem áreas menores, embora, de qualquer maneira, são áreas grandes. Um dos objetivos, muitas vezes, do sensoriamento remoto é a elaboração de mapas da superfície terrestre, o que é um trabalho extremamente complexo, que ocupa, digamos, a pesquisa em cartografia hoje em dia para torná-lo mais perfeito. Seja qual for a órbita, os satélites têm sempre um sistema de antenas, e uma boa parte da geração de energia para um satélite que está em órbita a partir de painéis solares é para alimentar os sistemas de controle do satélite, especialmente as antenas que transmitem os dados para a Terra. Aqui eu mostro os 3 tipos mais gerais de órbitas que existem. As órbitas baixas para satélites de recursos naturais, a órbita geoestacionária, que é a órbita alta, a 36 mil quilômetros para satélites meteorológicos ou de comunicações, e as órbitas polares, que permitem fazer um recobrimento de toda a superfície terrestre em alguns dias, porque a Terra por baixo do satélite tem uma rotação, e, portanto, a Terra rota por baixo do satélite. O sensoriamento remoto ele funciona desta maneira. Nós temos a luz do Sol, que ilumina as feições de superfície. As feições de superfície refletem a luz do Sol em direção ao satélite, e o satélite registra, então, a cena iluminada terrestre e retransmite essa informação para as estações de controle espalhadas pela superfície terrestre. Portanto, repetindo, as imagens são em várias chamadas bandas espectrais, ou seja, em várias cores do visível e do infravermelho.
Cada imagem é composta de uma sucessão de arquivos e a montagem desses arquivos preto e branco, junto com um programa de tratamento de dados que sabe que cada imagem expressa a luminosidade no vermelho, no azul, ou no verde, ou no infravermelho, permite, então, depois disso, obter uma imagem colorida. Essa informação aqui nos mostra que a vegetação, por exemplo, aqui em verde, ela tem um comportamento espectral em comprimentos de onda diferente do comportamento espectral do solo ou do comportamento espectral da água. E é dessa maneira que, numa imagem, a gente consegue ter uma certeza bastante grande do que na superfície terrestre é vegetação, o que é solo, o que é água, o que é áreas urbanas, e dentro, por exemplo, da vegetação, se consegue ir mais longe. Uma das aplicações que nós temos para a imagem de satélite é o monitoramento de mudanças, e nós temos, por exemplo, o que foi feito com um conjunto de 4 imagens da região de Iguaçu. Nós temos aqui a represa de Itaipu, e em 73, 89, 2000 e 2007, nós vemos como que especialmente do lado paraguaio, a área de floresta foi sendo substituída por áreas de ocupação agrícola e urbana, e do lado argentino também. Então, a detecção de mudanças através de uma série histórica de imagens é uma das aplicações mais importantes que nós temos em sensoriamento remoto. Na universidade, por exemplo, nós fazemos um acompanhamento com uma série temporal de imagens através de uma antena de satélite meteorológico que nós temos em operação, e mostra, por exemplo, como que em 2 verões, 2006 e 2007, nós temos que a vegetação na parte sul do estado, em 2006, estava com muito menos vigor do que a vegetação na parte sul, em 2007, porque havia toda uma seca assolando a metade sul do estado. Então, esse monitoramento pode ser feito praticamente em tempo real e serve como um subsídio, uma informação que subsidia o planejamento agrícola, inclusive o planejamento de distribuição de alimentos para o governo federal. Nós temos uma pós-graduação em sensoriamento remoto na URGS, em nível de mestrado e doutorado, e, por exemplo, aqui eu mostro o trabalho de uma aluna nossa. Foram monitorados vinhedos na metade sul no sul do nosso estado, inclusive um trabalho que foi publicado, deu lugar a uma publicação internacional. Concretamente, são um satélite chamado Terra, o sensor chamado Aster a bordo desse satélite, é um satélite operado pelo Serviço Geológico Americano. As imagens, para nós, são gratuitas. Para comparar, no Rio Grande do Sul, nós temos aqui a Serra Gaúcha, extremamente explorada em termos de agricultura, onde não é montanha, e as regiões de montanha, nesse caso, estão em vermelho por causa da vegetação, que do infravermelho ela aparece melhor, então essa é uma imagem em falsa cor. E nós comparamos essa imagem, por exemplo, com uma imagem da região perto de Uruguaiana, e, na verdade, perto de Livramento, que é uma região de pampa, onde nós temos uma atividade agrícola menor, tem alguma agricultura mais modernamente. Existe nessa região, tem mostrado pela seta amarela, um grande investimento em viticultura que foi feito já nos anos 70, chamado a Almaden. Nós podemos fazer uma análise espectral e essa região aqui, ela começa a mostrar a possibilidade de separar o campo, a floresta e dentro dos vinhedos as uvas que produzem uvas brancas e as uvas que produzem uvas tintas. Esse trabalho é pioneiro no mundo para mostrar como que é possível separar dentro de uma única classe, como, por exemplo, vegetação, tipos mais específicos de vegetação, inclusive dentro de uma espécie vegetal, videiras, separar cultivares de videiras, pelo menos em termos dos pigmentos presentes nas folhas que separam uvas brancas de uvas tintas. Com entidades públicas, como, por exemplo, a FEPAM, o Ministério do Meio Ambiente, e mesmo entidades da indústria florestal, na Câmara de Comércio, nós fizemos monitoramentos de florestas nativas e artificiais do Rio Grande do Sul e do bioma Pampa. E, por exemplo, durante vários anos, nós monitoramos, na região dos Campos de Cima da Serra, em Cambará, esse cultivo de Pinus ellioti. Então, esse tipo de monitoramento
permite medir com uma precisão bastante grande a área em hectares de florestas industriais, comparar com dados de anos passados, também medir a área em hectares de florestas nativas, florestas de araucárias, medir a área em hectares de campos nativos e fazer o monitoramento disso ao longo dos anos. Isso permite uma ação de controle e monitoramento ambiental, inclusive, e também uma ação de previsão de oferta de matéria-prima para a indústria madeireira. Na mesma região, nós fizemos um mapeamento específico para as florestas nativas, mostrando que no intervalo de 10 anos, entre 1990 e 1999, e depois foi refeito o trabalho para o ano 2005, as florestas nativas, especialmente de araucárias, foram se recuperando da fase de corte intenso das décadas anteriores e agora estão, digamos, a um estágio de recuperação bastante grande. Com o Ministério da Agricultura e com outros centros de pesquisa do Brasil, nós ainda estamos desenvolvendo, mas esse é um projeto que começou no ano de 98, 99, um sistema nacional de monitoramento de safras, especialmente de soja, por satélites, para complementar o monitoramento e previsão de safras feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é uma informação estratégica importante porque permite produzir quase que em tempo real, pelo menos essa é a meta, a previsão de quantos grãos estão sendo produzidos no Brasil. Isso tem um impacto importantíssimo para os mercados de gêneros alimentícios. Eu estou terminando, mas com a informação de que, além dos satélites operados por outros países, existe um satélite que é um projeto conjunto do Brasil com a China, o CIBERS, satélite China-Brasil de recursos naturais. Já existem 2 ou 3 que foram lançados, um está em operação ainda. Esse satélite produz dados muito bons e centenas de milhares de imagens que são gratuitas, já foram distribuídas para qualquer tipo de atividade privada e pesquisa acadêmica. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem CIBERS da região da Paraíba e do Rio Grande do Norte, mostrando a represa do rio Piranhas-Açu. Para concluir, então, relembrando que os satélites permitem observar e monitorar feições de superfície, permitem estudos do oceano, permitem estudos meteorológicos observando o topo das nuvens, mas mais do que observar feições de superfície, a informação espectral de satélites é extremamente importante, especialmente do infravermelho, e o futuro disso tudo são novas gerações de satélites, os dados cada vez mais acessíveis, mais baratos, com maiores resoluções espaciais, permite mais visualizar um detalhamento de superfície cada vez melhor, com cada vez mais informação espectral, com cada vez mais cores no visível e no infravermelho, e cada vez passando mais frequentemente sobre qualquer lugar da Terra.